Fala galera, Jesus Douglas Gonçalves por aqui para o Copiando Jesus, nosso podcast toda quarta-feira. Nós estamos aqui juntos para esse tempo de mesa, de comunhão, e a gente sempre pega um assunto para a gente conversar. Os assuntos são diversos, mas o objetivo é o mesmo, toda quarta-feira, deixar você mais parecido com Jesus. Então eu quero te encorajar a ouvir, a absorver tudo que a gente vai conversar aqui. Nós vamos falar sobre o que tem a ver o Evangelho e as nossas questões emocionais, quais são as respostas bíblicas para as nossas questões emocionais. Ansiedade é pecado, não é doença? Nós vamos conversar sobre tudo isso, vai ser muito legal. Então eu queria que você ouvisse já pensando com quem eu vou compartilhar isso daqui. Acho que a prática do Evangelho é essa, a gente não retém nada pra gente somente, a gente sempre compartilhar. Então pega esse link, já compartilha com alguém, deixa um comentário aqui pra gente ter uma conversa boa. Beleza? Vamos embora então, podcast de hoje. Thiago Chagas. Meu amigo. Obrigado. Volta aqui. Obrigado por você estar aqui. Alegria minha total. Você tá lá na Tríplice Fronteira. Paraguai, Argentina e Brasil. Que demais. É incrível. Um lugar com múltiplas faces, né? Sim. E múltiplas oportunidades evangelísticas. Mais de 75 etnias. É mesmo? Mais de 75 etnias presentes. A maior comunidade muçulmana Isso que eu ia falar, do Brasil. Eu recebi, né? aqui. Quem que eu recebi que faz o trabalho lá com os muçulmanos? O Flávio Ramos, né? Que é uma autoridade sobre o assunto, ele estava aqui. Ele falou disso, Sim, que lá é um lugar sim. também até de treinamento, né? Sim, Pra é quem uma vai imersão. outras A nações. gente tem um casal que nós enviamos esse ano, eles estão em um país do Oriente Médio, não vou dizer o país aqui, e eles foram pra lá, ficaram 2 anos, não, 1 ano e pouco, né, com a gente, e pra se ambientar com o idioma, com a cultura, e hoje eles estão no Oriente Médio como missionários. Muito legal, muito bom. E é muito rico, né? Esses lugares de encontro de nações e etnias e línguas e tal. Uma vez eu vi um negócio interessante, antes da gente entrar no nosso assunto aqui. Que eles começaram a estudar os vários gênios da história, né? Então, eles falavam... o cara começou a olhar, né, para os gênios da história, pintores, escultores e tal. E aí, eles começaram a perceber uma coisa muito interessante, que o cara que se destacava, então eu vou falar assim, o Michelangelo, ele se destacava, o pessoal que estava abaixo aqui, em qualquer outra época, seriam gênios. É que ele era muito superior ali e um nome sempre se destaca, né? Eles começaram a perceber que, por exemplo, o C.S. Lewis e o Tolkien tomavam chá no mesmo lugar. Você fala, como que 2 escritores desse nível estavam no mesmo lugar e tal? E aí eles começaram a perceber que tinha, então, uma cena que gera gênios. Sim. Né? Até eles criaram um termo que era sênios, né? Sênio, né? Que é a cena genial, né? E aí eles começaram a analisar, então, o ambiente. Por que dali saía tanto gênero? E um dos pontos era esse. Era sempre, por exemplo, cidades portuárias, né? Na época. Porque era o encontro de muitas nações, comerciantes vindo de todos os lugares. Então ficava fomentando ali. Você é obrigado a lidar com o diferente e como isso expande a mente, né? Eu sempre falo que depois que eu cheguei na Tríplice Fronteira, eu entendi que não tem como ali você não ser uma igreja global. Porque você tem que, ali na nossa igreja, por exemplo, tem árabes convertidos, tem argentinos, tem paraguaios, tem árabes drusos e xiitas que se converteram. Então, entre eles já é uma diferença. E isso enriquece demais, cara. Assim, eu tive uma experiência, eu falei para uma igreja paquistanesa online, né? Eles fizeram um culto no Paquistão. E eu entrei online para falar para eles, né? Num contexto de perseguição e tudo. E uma coisa que me marcou muito foi que quando abriu a transmissão, e eles estavam, de uma forma, mostrando para mim o que estava acontecendo, todo mundo lá, cara, era uma mesquita no modus operandi, entendeu? O jeito de cantar, as roupas. E naquela hora, cara, eu vi o Espírito Santo falando assim, a minha igreja é muito maior do que você imagina. Então, quando você começa a ter essa experiência assim com outras culturas, você começa a quebrar um monte de coisa e perceber que Jesus tem múltiplas faces, eu lembro, né? um amigo falando que ele foi com a família como missionário, morar em outra nação,
muito diferente, e é um americano, então era muito diferente. E aí ele falou que um dos primeiros aprendizados com as crianças foi, ó, não é estranho. Né? A palavra não é estranha, é diferente. Né? Porque a gente fala, nossa, que coisa estranha. Não, isso é normal. Que nem, por exemplo, você chegar lá no Oriente, pra ver eles comendo, sei lá, pepino, comendo macarrão às 6 da manhã, né? E você fala, nossa, que povo estranho. Não, é que diferente. Isso, muito bom. Né? Porque ele olhando você comer um pão francês, ele vai falar, nossa, que estranho isso, né? Então, a gente começar a aprender isso, e ainda mais isso em relação à igreja, né? Sim. Que é muito maior do que a nossa bolha ali, né? Uma coisa, Douglas, também, assim, que mexeu muito comigo, e Foz me ensinou muito isso. Deus não pode dar a você uma nação que o seu coração não ama. Então, quando a gente chegou lá, né, Susan, a gente ouvia muito assim, cara, não confie nos árabes, os paraguaios são isso, Olha né? só. E de pessoas da igreja. E isso começou a gerar em mim uma certa estranheza na época. E eu particularmente tenho uma história de ascendência com árabes, né? Porque os meus bisavós vieram da Síria para São Paulo. Olha só. Eu sou daqui de São Paulo, eles vieram da Síria para cá. Então, quando eu cheguei lá, eu comecei a entender assim, cara, como que essas pessoas vão vir para Cristo se eu estou fazendo uma sobreposição cultural? Eu estou dizendo que a minha cultura é melhor que a dela, né? Então, assim, aquele contexto, tem até quando você vai em Foz, no Instagram tem um jeito de você marcar Foz do Iguaçu, tá escrito assim, o destino do mundo, né? Foz do Iguaçu, destino do mundo. E sempre que eu marco, eu falo, cara, isso é real, porque você convive com muita gente diferente, isso é muito rico. Poxa, isso é demais. Agora, vamos entrar no nosso assunto aqui. O Thiago tá aqui pra gente conversar sobre o livro que ele lançou, Jesus para Ansiosa. Aí achou seu livro para ler nesse ano, hein? Jesus para Ansiosa. Acho que minha primeira pergunta, Thiago, é por que você decidiu escrever isso? Eu pergunto isso porque escrever é uma coisa assim muito, pelo menos para mim, penosa, né? Não é penosa, difícil, é uma coisa trabalhosa, desafiadora. Eu comparo meio com um parto, né? Isso. Porque você tá pegando uma ideia ali e organizar de uma forma que vai ser, né, interessante e vai ensinar. Tal. E aí decidir sobre o que escrever é algo assim muito importante. Por que Jesus para Ansiosos? Então, eu sempre digo que eu tive 2 experiências de conversão. A primeira foi dentro do seminário, né? É mesmo? Foi, eu cresci numa família assembleiana, estudei aqui em Pinda, né? Meu pai estudou lá. É verdade, né? Então, teu pai foi uma das inspirações pra eu ir pra lá. É mesmo? É, sim. Cara, depois eu te conto as histórias assim, eu ouvindo sobre teu pai, né? Me inspirou muito. E quando eu tava em Pinda, eu descobri que eu era um pregador, mas não era convertido. Eita. Entendeu? Existe isso? Existe, cara. Eu era esse cara, né? Porque, cara, com 15 anos eu comecei a pregar. Então eu pregava ali, e todo culto, mocidade, você sabe como que é o contexto. Com 18 eu fui pra Pinda. E aí, cara, no segundo ano, eu tive aula com um presbiteriano. Olha que ironia do destino, né? Olha só. Um cara que hoje é um grande amigo meu de muitos anos, que é o reverendo Cláudio Reis, psicólogo. Ok. E o Cláudio estava dando uma aula de Romanos, da carta aos Romanos. E quando ele começou Romanos 1 e 2, cara, eu comecei a ter um choque com a questão da depravação humana. Eu não tinha ideia do que era o pecado. Eu achava que eu era a melhor pessoa do mundo, entendeu? Porque eu nunca tinha sido disciplinado, eu vivi uma vida exemplar e era seminarista da igreja. Cara, e ali eu comecei a ter um choque com uma realidade do evangelho que eu não conhecia. Muito bom. Eu falava de Deus, mas eu não tinha noção do que era o evangelho. E eu lembro que numa manhã de terça-feira, ele chegou em Romanos 3:23, cara. E aí quando ele disse, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pelo sangue de Cristo, cara, eu comecei a chorar no meio da aula. Ele percebeu o que estava acontecendo, pediu pra turma ajoelhar, e eu chorei das 11 da manhã até as 4 da tarde. Quando eu levantei, cara, com uma compreensão de pecado, assim, aquele peso mesmo da minha condição, eu fui na sala dele, bati e falei assim, ó, eu quero que você me batize. Só que eu já tinha sido batizado com 12 anos, né, cara? Só que quando eu saí da água do batismo, eu só pensei que eu não podia jogar bola e usar bermuda. E aí ele, com lágrimas nos olhos, olhou e falou, não, filho, você não precisa de um novo batismo.
porque o Espírito de Deus está te batizando agora, você está sendo batizado na consciência do Evangelho. Então eu tive essa conversão dentro do seminário a Jesus como meu Salvador. Só que a minha segunda conversão foi a minha conversão à soberania de Deus. Ok. Porque anos depois, eu tinha uma boa experiência com Jesus como meu Salvador, mas eu tinha muitas dúvidas em relação ao futuro, em relação ao autocuidado. Deus não está me vendo, eu preciso me cercar de todo tipo de segurança. Até que chegou 2020, quando veio a pandemia. No nosso contexto de ministério, a gente já havia sepultado mais de 20 pessoas. Uau. E eu sepultei uma menininha de 3 meses. E a minha filha mais velha, a Júlia, hoje ela tem 7 anos, na época ela tinha uns 2 anos. Ela pegou Covid. E ali no meio daquela situação toda, eu vinha percebendo que as minhas emoções não estavam no mesmo lugar. Sabe quando você sente assim, você fala, cara, tem alguma coisa em mim que já não é mais igual. Okay. E aí, num sábado à tarde, ela teve um dia muito ruim, né? Ela defecou muito, ela tava com muitos sintomas gastrointestinais, muito pequenininha, cara, desidratando. Eu tive um negócio, cara, eu saí assim na sala do apartamento, meu coração disparou, meus pés começaram a tremer, o coração gelar, eu gritei pra Suzy, eu tô tendo um ataque cardíaco, chama o SAMU, né? Vou morrer. Resumo, cara, fui parar no hospital com a pressão a 20/11. Me levaram pra sala de emergência e tal. E aí, naquele dia eu achei que ia morrer, cara. E aí o médico veio e pôs um remédio na minha boca. E aí, de repente, tudo foi ficando flat. E aí a pressão baixou, o médico entrou, falei, doutor, eu vou morrer. Ele falou, você vai, mas não é hoje. Aí eu falei, o que eu tive? Um AVC, um ataque cardíaco? Ele falou, não, você teve uma crise de pânico. E pra você saber, o que eu pus na tua boca foi um Rivotril. E ali, cara, assim, eu confesso pra você que eu entrei num colapso momentâneo. Porque eu falei, cara, como assim eu, homem de Deus, plantador de igreja, fazendo tudo por todos, e agora tenho crise de pânico. E aí começou uma jornada de 1 ano e meio de terapia, de medicação. Porque no primeiro momento eu neguei, eu falei, não tenho nada, isso aqui é um momento. Cara, e aí começou, toda semana, 2, 3 crises, hospital. Então você teve muitas crises. Muitas. Okay. A gente teve uma experiência, a gente foi levar a Júlia uma vez no hospital de madrugada, né, amor? E aí eu cheguei na Unimed e eu perguntei pra menina, nos últimos anos, os últimos 3 ou 4 anos, não lembro, quantas vezes eu vim aqui? Aí ela puxou meu prontuário. Eu tinha ido quase 50 vezes. Meu Deus. Ou eu tava com enxaqueca, ou eu tava com crise de pânico, ou eu tava com dor de estômago. Na verdade, eu já vinha somatizando coisas que eu não sabia nomear. E eu só me dei conta quando tudo explodiu. E aí, cara, eu fiz tudo. Tudo que tem que fazer. Eu fiz terapia, eu fiz... tomei meu remédio, tratamento com psiquiatra. Fui treinar, emagreci quase 32 quilos. Mas chegou um momento que foi uma transição. Eu me lembro que eu estava na academia um dia, ouvindo uma mensagem do Hernandes Dias Lopes. E no meio da mensagem ele mandou Lucas falando aquele fragmento do Sermão do Monte. E aquela palavra, Douglas, entrou assim no meu coração onde nunca tinha entrado. Quem se preocupa com o amanhã é gentil, não me conhece. E o Espírito Santo falou comigo, ele falou assim, ó, parte do que você sente não tem a ver só com má gestão dos seus limites, não tem a ver só com pressões ministeriais, tem a ver com o fato de você não confiar no meu caráter. Você precisa se dobrar diante da minha soberania. E aí, eu comecei a olhar pro Sermão da Montanha de outro jeito. Eu comecei a ver que 2000 anos atrás não tinha smartphone, não tinha internet, não tinha nada disso, mas tinha ansiedade. E ele tava falando disso. Ele tava falando disso, então era relevante. E aí eu comecei a construir, a princípio foi uma pregação que eu fiz na igreja, num culto de orientação cristã, chamada Jesus para Ansiosos. E aí, aquela pregação ecoou muito.
E numa das conferências da Lucas School, que é o movimento de médicos que a gente lidera lá, o Michael e o Thiago Marques estavam lá. E numa conversa, eu sentando com eles na mesa, o Thiago teve uma visão comigo. E ele falou, cara, eu quero te falar uma coisa. Eu vi Thiago é o Thiago Marques. Thiago Marques. Uhum. Ele falou, cara, eu vi você nadando num mar aberto e um tubarão te mordia e você começava a sangrar. E aí você nadava sangrando. Você não parava de nadar. E ficava um rastro de sangue atrás de você. E isso começou a atrair outros peixes. E eu falava assim, cara, vai vir tubarão e vai morder ele. Só que você começava a nadar e um cardume muito grande de peixe começou a nadar com você. Quando ele me falou isso, eu senti no meu coração assim, ó, eu quero transformar a sua ferida em um lugar de cura para outras pessoas. E aí, logo em seguida, ele falou, cara, você nunca escreveu um livro? Eu falei, eu não escrevi, eu acho que só minha mulher e minha mãe vai ler e tal. Aí ele falou, se você fosse escrever, você escreveria sobre o quê? Ele falou para mim, eu falei, eu escreveria sobre Jesus para ansiosos. E aí nasceu, publiquei, e foi, cara, assim, uma surpresa, assim. Na primeira edição nós vendemos quase 4.000 cópias. Que legal. Produção independente. E aí, no meio do ano passado, a vida me procurou e a gente lançou pro Brasil aí, o livro. Nossa, que história maravilhosa. Porque é um livro com autoridade, né? A gente fala muito disso, assim, né? Tipo, de você poder falar de pé em um lugar, né? Porque eu percebo que é a forma que Jesus fala, né? Sim. Eu sei o que você tá passando. Eu fui tentado em todas as coisas, eu sei o que você tá passando, né? É um sumo sacerdote que se identifica, né, com as nossas fraquezas. Então, é muito bom poder ler de alguém que não só estudou sobre o assunto, mas que passou, né? E sabe, porque há muita empatia, né? A Val passou por esse período, né? 3 ou 4 anos, assim, uns 3 anos mais agudos, assim, né? E, poxa, como depois disso nos dá compaixão e empatia, né? Então, às vezes já aconteceu de eu estar saindo do prédio da igreja e alguém lá fora, você percebe que está tendo uma crise de ansiedade, tendo uma crise de pânico. E não tem como chamar ninguém, não tem como chamar alguém porque eu tenho que ir embora, eu tenho que parar, eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer algo e até eu posso, porque você sabe do tamanho daquilo ali, né? Como aquilo ali é grande, né? Sim, é terrível. Pra pessoa. Às vezes as pessoas ao redor falam, para de bobeira, tal, toma esse remedinho aqui, amanhã já passa. Mas é algo muito que vai te consumindo, né? Quais são sintomas, porque nós vamos falar da crise de ansiedade, né? Sim. Mas o que você percebeu de sintomas ao redor, né? Ou de mais coisas que estavam acontecendo, que estava apontando para você precisa fazer alguma coisa em relação às suas emoções? Então, cara, eu acho que tudo começa, Douglas, hoje, quando eu olho pra trás... Isso, até o que você percebeu antes de dar a sua primeira crise, entendeu? Sim. Eu acho que tudo começa quando você aceita, mesmo que sutilmente, essa dicotomia entre espiritualidade e saúde emocional, né? Você tinha isso? Eu acho que eu não tinha conceitualmente. Tá. Então, se você falasse a frase, você não ia falar isso. Não, mas dentro de mim, a saúde emocional não tinha valor. Ok. Porque o que acontece? Eu fazendo uma análise aqui mais ampla. A gente viveu uma época que havia uma psicologização do púlpito, ali pelo 2007, 2008, que todo mundo queria dar uma resposta emocional para o ser humano a partir da psicologia. Ok. Nós que estávamos dentro do seminário, ou fazendo igreja de alguma maneira, fomos ensinados a reagir a isso. Teve livros inteiros escritos. Você sabe disso, entendeu? Então vamos reagir à psicologização do púlpito. A gente não precisa disso porque a gente é espiritual, a gente tem a teologia. O evangelho é suficiente. O evangelho é suficiente. E é suficiente, porém, ele não é dualista. Ele não constrói um homem fragmentado, né? Eu gosto muito de um conceito de um filósofo e de um educador chamado Edgar Morin, que é o conceito de não apenas um olhar holístico, mas hologramático. É o todo e as partes ao mesmo tempo. Então não tem como eu enxergar o todo do ser humano se eu não considerar o valor da parte. Então você não é só seu espírito, você não é só sua teologia.
Existe um ser emocional, com crenças, com história, que tá aí acontecendo em sinergia com todo o resto. Então, a minha ignorância a respeito disso fazia com que eu não olhasse para isso. Ok. Então eu não conseguia nomear. Então, por exemplo, eu chamava apenas de cansaço, Ok. o que já era sintoma de burnout. Uhum. E assim, o que você Cara, eu identificou que é comecei a diferente? perceber. Cansaço e burnout. Eu comecei a perceber quando eu chegava punha os pés na calçada da igreja, Ah, meu coração começava a acelerar e eu começava a passar mal. olha só. Quando eu chegava no ambiente da igreja, eu já começava assim, cara, tem alguma coisa ruim e tal. Mas não é com Jesus. Eu amo Jesus. Sim. Cara, é tipo assim, eu preciso sair daqui. Aí, E é doido, porque não necessariamente, por exemplo, também é as pessoas. Não, também não. Tipo assim, ele fala assim, eu não quero. Tem algo em relação, na verdade, ao trabalho, né? Ao trabalho. Porque é o burnout. Trabalho, né? é o burnout, é um desgaste. Você Eu começa. não tenho mais pra entregar. Né? Não tenho. E aí, então eu acho que esse foi o primeiro sintoma que eu comecei a perceber. Foi quando eu comecei a olhar e dizer assim, ó, tem alguma coisa diferente em mim. Outra coisa, tinha um grau de tristeza que não é comum a mim. Eu sou um cara muito expansivo, alegre. Então eu comecei a ficar triste. Eu comecei a sentir uma baixa, né? Que é a depressão. A depressão. Agora, quando eu comecei a perceber que estava realmente insustentável, foi quando já estourou tudo, que foi quando começaram as crises de ansiedade. Tá. É, Crise é o alarme, né? e junto com as crises, eu também comecei a desenvolver uma coisa que eu não tinha, que eram pensamentos catastróficos. Ah, é? Era. Então, toda hora eu achava que ia acontecer alguma coisa ruim. Alguém vai morrer. Se eu tava num momento muito bom, por exemplo, eu falava assim, cara, isso aqui não é verdade. É uma coisa estranha aqui. Entendeu? Nada vai aparecer algo. Cara, não, eu já vou descobrir um câncer. Como é que é o. Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? E eu tava, inclusive, cara, uma vez eu tava também na academia e eu tava ouvindo uma mensagem do Chris Volanton, chamada Pensamentos Transformados. E ele falava nessa mensagem a respeito de um período da vida dele que ele vivia isso. Que se a esposa demorasse mais um pouco, ele achava que ela tinha batido o carro. Olha só. Né? E ele falou sobre a importância da meditação, sobre você construir novas crenças, né? Então eu vivia isso. Aí tudo explodiu. Só que pra mim foi muito bom explodir. Uhum. Entendeu? Porque eu também acredito, cara, que nós só podemos ser eficazes na nossa geração se de alguma maneira a gente conseguir ser ferido na dor do nosso tempo. Né? Não que todo mundo tenha que ser ferido para ser ministro, né? A escritura vai tocar todo mundo. Mas assim, nós somos talvez a geração mais ansiosa que já existiu. Ah, sim, sem dúvida. E se você fizer uma análise fria, eu até falei isso aqui com o Johnny quando eu estive aqui. A gente tem pouca produção teológica no Brasil fazendo uma análise antropológica e bíblica a respeito das emoções. Sim, sim. Ou você tem teologia coach, ou você tem psicologia, ou você tem que recorrer a autores que não são brasileiros. E às vezes o conteúdo não chega. Sim. Não toca. Não vai chegar aqui. Por exemplo, Paul Tournier, um dos maiores profetas e psiquiatras que já existiram. Na década de 50 ele estava escrevendo, parece que ele estava escrevendo hoje. Cara, eu acho que tem 2 livros do Paul Tournier publicados, mas ele tem um livro. Inclusive, eu até falei pro Johnny. Cara, ele tá em inglês. Ele se chama Notas Bíblicas de um Médico no Seu Consultório. E ele fez uma análise bíblica a respeito dos pacientes que ele atendeu na psiquiatria. Genial. Não. Porque, tipo assim, eu não posso falar pra ele, por causa da ética do médico, mas vou escrever um livro aqui, quem sabe ele lê. Cara, só que eu cito esse livro aqui e ele não tá em português. Olha só. Então você imagina, cara. Então a gente não chega. Tem o dele Graça e Culpa, né? Culpa e Graça. Da Ultimato. Nossa, livraço. Nossa, meu Deus do céu. Eu cito aqui também dele Mitos e Neuroses, a Desarmonia da Vida Moderna. É extraordinário esse livro dele, cara, da Ultimato também. Nesse livro, o que ele trabalha? Ele trabalha que o espírito humano é o organizador do ser. Então, qual é a defesa do Tournier? O ser humano integral, ele é como se ele fosse uma fábrica.
E o espírito é o gerente da fábrica. Uau. É o espírito que dá comando para a alma. Uhum. É por isso que o salmista diz: por que está abatido a minha alma e por que se perturba dentro de mim? Sim. Né? Então, assim, então ele trabalha isso, que como, por causa do iluminismo, a dimensão espiritual foi negada, a sociedade ela entrou em neurose de oposição. Ela negou o que ela recebeu na sua infância, que foram os valores cristãos. Ela negou isso, não pôs nada no lugar, e ela entra em colapso. E um dos colapsos é emocional. Então, só que a gente não tem autores suficientes falando sobre isso. Né? Então, o que acontece? Se a gente não constrói, a gente fica nesse debate, né? A psicologia é de Deus ou é do diabo? Até que ponto vale a psicologia no aconselhamento pastoral? Mas isso por quê? Porque tá faltando síntese. Tá faltando base, né? Então a gente precisa construir síntese, né? As pessoas me perguntam às vezes, o que você acha da psicologia? Então, como eu respondo? Eu digo sempre assim, cara, a psicologia, ela tem uma epistemologia diferente da teologia. A ferramenta é outra. Tá. Agora, por quê? Porque a psicologia, ela vai com você até a sua infância. Uhum. A teologia, ela vai para uma raiz maior, que é o pecado. Então, aí eu queria até te fazer essa pergunta, porque você falou, eu comecei a fazer academia, eu comecei a fazer terapia, né? Eu tomei remédio, né? Então, eu fui ali no multifatorial e tal. Mas chegou o ponto de eu lidar com mais uma esfera. Então, eu acho que é muito importante isso, né? A ansiedade é pecado? Também. Né? Também. Né? Como, na verdade, toda doença, ela vem por causa... Ela é um resultado do pecado em nós, né? Mas como é que foi para você, então, agora começar a olhar nessa dimensão? Sem ignorar o remédio, a terapia, o exercício, o emagrecer, mas também olhar para essa dimensão. Cara, quem me ajudou muito nisso foi minha esposa, que tá aqui, né? Ela foi a primeira pessoa que falou bem assim pra mim. Seu problema é que você não confia em Deus como seu pai. Eita, só uma esposa pra falar isso, né? Seu problema é que você não confia em Deus como seu pai. E aquilo começou a entrar. Primeiro, que é o texto de Lucas, né? É o texto de Lucas. Porque o contraponto, e o de Mateus, que o contraponto é, vocês são como pagãos, né? O pai sabe do que... Né? O pai tem a resposta pra você. E aí, ela chegou em mim e falou, cara, você fala muito bem de Deus, você conhece o evangelho, mas você não confia que Deus é seu pai. Primeiramente eu repeli, falei, não, que nada, tal, mas aí isso foi caindo no meu coração. E por quê, cara? Porque pecado é ruptura, né? É cisão, é erro de alvo. E eu comecei a perceber que eu não tinha um pacto com transgressões morais. Então, eu não vivia adultério, não vivia mentira, não vivia roubo. Mas havia um elemento que é substancial do que é o pecado, que é a desconfiança de Deus. Ok. Entendeu? Tá ali na raiz do pecado. Eita. Né? Aqui no livro, no primeiro capítulo, é interessante porque eu construí o primeiro capítulo como? Fazendo uma antropologia bíblica e mostrando o efeito da queda nas emoções, né? Então, como ser estável em um mundo em colapso. Não tem como eu falar do ser humano sem eu entender na cosmovisão bíblica, eu tenho que colocar criação, queda, redenção e consumação. A queda é um evento que ela é explicativa. Sim. Ela é explicativa, o evento. Assim como a redenção também. Então, as minhas emoções, elas precisam só de cura? Não. Elas precisam só de respostas? Não, elas precisam de redenção. Ok. Por quê? Porque elas caíram. Tudo caiu. Tudo caiu. Entendeu? Se as plantas foram afetadas, você imagina as nossas emoções. As nossas emoções. Então, o Bonhoeffer, no livro A Ética, ele fala o seguinte, que o homem criado, ele enxergava tudo pelos olhos de Deus. É como se a lente que Adão tinha, ética, era o que Deus enxergava. Muito bom, muito bom. Quando ele cai, o conceito de queda, ele se rebela, Deus chega no jardim e Deus faz uma pergunta. Onde você está? E a resposta é, eu ouvi os seus passos no jardim e tive medo. Então, o medo, ele não é um sentimento primário no homem pré-queda.
ele é no homem pós-queda. Sim. Primeira vez que ele teve medo. É a primeira vez. Só que a primeira vez que ele teve medo de quem? De Deus. De Deus. E ele está dizendo para Deus o seguinte: eu não confio mais na nossa intimidade. Eu não sei o que você pode fazer comigo. Tudo que você me garantiu até agora, eu não sei se eu posso confiar. Eu tive medo de você. Mas espera aí. Deus criou o ambiente para ele, provisionou todas as coisas, o amou antes de fazê-lo. E como que esse Deus não é confiável para lidar com o meu problema? Muito bom. Então, aqui nós temos um problema antropológico, bíblico. Porque se a ansiedade é o extrapolamento do medo, é um medo em descontrole, é um medo do futuro, é um medo da doença, é um medo... Essa ansiedade tem que ter uma raiz. E na antropologia bíblica, qual é a raiz? É o conhecimento do mal. Porque, Douglas, é o seguinte, Deus, ele diz assim, ó, não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque quando vocês comerem, vocês vão morrer. Deus conhece o mal, mas Deus governa sobre o mal. Ele é o único que consegue lidar com ele. Ele lida. O homem não tem como lidar com o mal. Não. Então, se o homem sabe que o mal é possível, o que o mal causa no homem? Medo. Pô, eu tenho 2 filhas. Se eu lido com o mal, por exemplo, um mal, leucemia, ele é uma possibilidade, entendeu? E isso vai me causar medo. E eu olho para quem poderia governar sobre o mal e digo ele não é confiável, eu tenho um padrão emocional doentio. Você tem um estado de desespero. Exato. Desespero. Exato. Então, assim, eu entendi isso. Não que os 157 quilos que eu pesava não fossem relevantes para as disfunções hormonais, para a baixa de testosterona. E é totalmente sistêmico, né? Porque você tem 157 quilos também como resultado da ansiedade. Da ansiedade também. Entendeu? Então, assim... Então é causadora, mas também é razão, é agente. É agente. É um ciclo vicioso e destrutivo. Não Forte. Que não conhecer a minha infância, ali as inseguranças, as crenças limitantes, não fosse necessário. Sim. É necessário. Cara, eu falo pra todo mundo aqui, a terapia é uma das maiores bênçãos que alguém pode desfrutar. Porque o terapeuta, especialmente se ele for cristão, e por isso que é tão relevante o trabalho do Johnny, do Divinamente, porque você construir uma comunidade de terapeutas com fundamento teológico, você consegue fazer essa síntese que eu tô dizendo. Você consegue ter a boa psicologia. Porque tem a má psicologia, né? Tem. Por exemplo, eu tô falando muito aqui, eu quero que você continue, mas só pra fechar o raciocínio. Eu só tô pra fazer perguntas. Tá, porque assim, cara, o que acontece? Você tem o conceito de incongruência, né? Às vezes você senta com um terapeuta e ele fala, não, você tá sofrendo porque você tá sendo incongruente. Mas se eu for ser congruente... Explica qual que é o conceito de incongruência. É o conceito, tipo assim, eu tenho que estar alinhado. Né? Eu tenho que estar ali não fragmentado. Mas se o que eu quero é pecado, eu não posso ser congruente, ser alinhado. Mas é muito doido, porque assim, dos termos que a gente se deparou ao olhar para a ansiedade, né, nesse período que eu e a Val passamos, foi uma crise de controle, né? Então, uma das formas de definir, né? O que você está tendo? Estou tendo uma crise de controle, porque eu quero controlar, como você estava descrevendo aí das suas práticas, da sua vida, e de repente chega um Covid, por exemplo, que te fala, e aí? Controla. Né? Tanto que essa questão de lidar com o mal, né? Eu nunca tinha olhado dessa forma. Uma vez eu vi o Diogo Dantas, o pastor de Salvador, falando. Eu nunca tinha olhado dessa forma, como Deus falando, até com um tom assim, sarcástico, com Caim. O pecado tá na sua porta. Então vai, domina. Isso. Então eu nunca tinha olhado desse prisma. Tipo, eles comeram do fruto do conhecimento do bem e do mal, querendo dizer assim, a gente dá conta. Isso mesmo. Entendeu? Agora tá na sua porta aí, vai. Cabe a você dominá-lo. E o ponto exatamente. Você não vai dominá-lo. Então assim, cara, pra mim eu tive que fazer um caminho de conversão à soberania de Deus. Né? E aí é interessante, né, cara? Como que a teologia é capaz também de nos libertar. Porque eu vi uma série do Piper sobre providência. Ok. Cara,
E eu comecei a mergulhar naquilo. Cara, se você sofre, e aí a gente tá falando de ansiedade, pode ser doença, mas pode ser só assim, um estado preocupado, constantemente preocupado e tal. Estude sobre providência. Providência. É um antídoto, né? É Sim. um remédio, né? É porque você entende que Deus, na sua providência, ele tem todo o recurso necessário Sim. para levar toda a sua obra até o final. Você começa a ser batizado numa paz que excede realmente o entendimento. Cara, que se não é bom agora, é porque não é bom, porque o que Deus tem pra mim é bom. E se eu tô achando que não é bom, o problema não tá em Deus, o problema tá na minha lente. Eu preciso desfrutar disso, porque isso vai cooperar de alguma maneira pra construção da imagem de Cristo em mim. Uma vez eu vi o John MacArthur falando, qual é um dos efeitos da sua teologia, né, na sua vida prática? Ele falou, nunca perdi uma noite de sono. Olha aí, ó. Então, cara... Que é soberania então, assim, de Deus. Eu acredito o seguinte, Douglas. Não dá pra ser reducionista com ansiedade. Entendeu? Por exemplo, TDAH gera ansiedade. Então tem que tratar o TDAH. Tá, ok. Ok? Esgotamento, tem que tratar o esgotamento. Mas não dá para excluir a teologia de um processo terapêutico. Quem conhece a Jesus, existe um elemento profundamente terapêutico em conhecer o caráter de Deus, em ser realmente alguém que vai para pastos verdejantes descansar. Então é como se fosse multifatorial e precisa ser... a gente precisa abordar tudo aí. Tudo. Né? Precisa de entendendo equipe, que a gente tá caído. A gente tá em redenção. Sim. Então as nossas emoções estão nesse bojo. Né? Não dá para tratar só a mudança comportamental. Ela precisa... isso tem que vir para as nossas raízes. Sim. Então não adianta eu chegar... eu não vou ser mais ansioso hoje. Eu vou ter crise. A menos que eu comece a trabalhar fundamentalmente o meu olhar para o sofrimento, o meu olhar para a vida. E também a partir, principalmente, das lentes espirituais. Eu vejo assim que se a gente... Eu acho que facilita até para quem tá nos ouvindo, se a gente pegasse uma outra doença. Vou dar um exemplo assim. Eu não sei o tratamento dela, tá? Porque eu sou leigo. Mas vamos dizer assim, cirrose. Né? Aí a pessoa ficou com cirrose por quê? Provavelmente por ter bebido muito álcool e tal. Então quando a gente olha para isso, você fala assim, qual é o órgão que foi afetado? Então você vai no médico agora, você vai ter que lidar com isso. Mas não basta só lidar com isso, você precisa tirar o álcool. Então não tem que parar, então é um comportamento ali. Isso. Mas não basta. E ele não vai nem conseguir parar se você não olhar agora por que você tá bebendo tanto. E no fim você tem que chegar em teologia. Né? Você pode chegar em infância, um pai que era alcoólatra e tal, e trabalhar tudo isso, mas vai chegar num ponto que você vai falar assim, tá, só que tem um negócio chamado pecado, isso mesmo. Que é a embriaguez, que é a gula, que é o excesso, que é o falta de domínio próprio. Então, você vê que com outras doenças, às vezes parece que fica mais fácil pra gente lidar com o multifatorial, né? Perfeito. Porque ele vai estar tomando um remédio a vida inteira, pode ser que tenha que fazer um transplante. Isso. Então, tem que ir no médico, tem que ir no psicólogo, tem que ir no... E aí, quando chega no cérebro, parece que a gente tem dificuldade, né? De falar assim, você tem que tomar um remédio, mas tem que fazer terapia. Mas nós temos que ver a origem, mas nós vamos ter que ver o pecado afetando. E até é importante isso, assim, nós estamos falando aqui da ansiedade, que é fruto do... E eu gosto dessa distinção, né? Do pecado. Isso. E não só dos pecados, né? Porque a gente fica achando que a ansiedade é uma punição de Deus porque você cometeu uns pecados, né? Tá, mentiu 3 vezes e fez tal coisa, toma uma ansiedade. Não, não é isso. É o pecado, né? O pecado original em nós que nos deixa com potencial, né? Eu resumo da seguinte forma, cara. O evangelho, ele é uma cosmovisão. Sim. Então, essa questão de analisar os efeitos do pecado em todas as esferas da minha vida vai fazer com que eu entenda, né, que o pecado ele não é só uma transgressão. Aqui tá a linha moral, eu passei a linha, então não. O pecado é uma condição que precisa ser redimida. Sim. Tem um livro muito bom do Ricardo Barbosa chamado Pensamentos Transformados, Emoções Redimidas. Então, assim, a redenção tem que chegar nas minhas emoções. Jesus falou disso, vem a mim você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. O fruto do Espírito, ele se manifesta nas nossas emoções, domínio próprio, temperança, paciência. Então eu acredito que a ministração do Espírito Santo
somada com o conhecimento do plano de Deus de vida plena que Ele tem para mim, ela é capaz de transformar esse solo árido das minhas emoções em um lugar frutífero, cara. Por quê? Porque, na verdade, no frigir dos ovos, a gente vai conhecer o quanto de Jesus tem na gente quando a gente é chacoalhado. Né? Naquela ilustração comum, chacoalha a xícara, se cai água ou café, vai mostrar o que tem dentro. Então, o fruto do Espírito, ele aparece quando nós somos postos à prova. Então, há um interesse do Espírito Santo em redimir as nossas emoções, em nos dar emoções como as de Jesus. Né? Eu sempre digo o seguinte, cara, Jesus, ele nos ensinou que nós vamos sentir tudo. Nós vamos sentir dor, nós vamos sentir o peso da traição. Isaías 53 revela Jesus como o homem de dores, experimentado no sofrimento. No mundo vocês terão aflições. Agora, a resposta que nós damos às dores e ao sofrimento, ela depende do que foi construído pelo Espírito Santo dentro de nós. Né? Paulo diz assim lá no texto de 1 Coríntios 11, né? O que eu recebi do Senhor, eu também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. Eu me pergunto e pergunto para vocês, o que você faz na noite que você é traído? Na noite que você é traído, você mata, você esbraveja, você espanca, você vai pra internet. Você bebe, você assiste o Netflix. Você faz. O que você faz? Jesus não sai da comunhão por causa da traição. Entendeu? Ele lava os pés. Ele lava os pés. Então o que é isso, cara? Se não é uma emoção, ele tá sentindo tudo. E o ponto é isso, né, que a gente tem falado muito, né? E a gente tem que sentir, porque uma das formas de adoecer é negar que tá sentindo. Então, essa é uma das formas. Joga para o tapete, vai explodir. Sim. Então, é sentir, mas não é isso que me governa. Isso aí, cara. É o Espírito Santo. É isso mesmo. Se o Espírito mandou partir o pão, mesmo na noite que não você importa. tá sendo traído, parte o pão, né? Cara, eu vou depois no Getsemane chorar. Sim. Entendeu? E uma das coisas que a dor faz, como você citou, ela gera em você um grau de compaixão extremo, né? Eu tenho um amigo, pastor em Fortaleza, chamado Josué, e eu nunca esqueci essa frase dele, cara. A Susan tava grávida e a esposa dele tem uma diferença de 6 meses, né? A Dani pra Júlia. A gente tava fazendo uma viagem de Fortaleza pra Porto de Galinhas, de carro. E a Susan tava naquela fase, sabe, cara da gravidez, que toda hora quer ir no banheiro. Cara, e ele é um cara que ele gosta de andar, né? E, cara, a Susan, eu preciso ir no banheiro, cara. Aí, assim, lá pra 4ª vez, eu comecei a ficar assim, né? Pô, tô de carona com o cara, tô incomodando ele. Aí ela saiu pra ir no banheiro, eu falei, mano, cara, perdão, tal, né? Você sabe, né? Ela tá grávida. Aí ele olhou pra mim e falou assim, mano, a experiência gera compaixão. A experiência gera compaixão. Fica tranquilo. 6 meses atrás eu tava nessa também. Então, tá tudo em paz. Nós vamos parar quantas vezes for necessário. Então, por que Jesus é o homem de dores? Porque ele curava não com luva de latex, cara. Entendeu? Ele curava movido de íntima compaixão. Sabe? O texto que Jesus nos ensina a orar por ceifeiros, a seara é grande, são poucos ceifeiros, ele é antecedido por Jesus, pelo texto dizendo assim, Mateus dizendo, né? Mateus 9, se não me engano. Ele havia andado de aldeia em aldeia, curando enfermos. Isso. Então é um contexto que ele está lidando com a doença humana, e a doença humana só existe por causa do pecado. E ele é o Redentor. Então, as anomalias que o pecado causou geraram tanta, sabe, compaixão em Jesus, que ele olhou e disse para os discípulos, cara, a seara é grande, vocês têm que orar pro Pai, porque vocês não vão dar conta sozinhos de tocar tantas pessoas. Agora, por que ele se move de íntima compaixão? Porque ele é o curador ferido. Muito bom. Ele é a pessoa que sabe o que é padecer. Então, hoje... eu tive agora, essa semana, uma ovelha lá da nossa igreja me chamou, né, um líder nosso, e tivemos uma mesa. Eu achei que era uma mesa assim de meia hora.
Ficamos 4 horas na mesa. Por quê? Porque ele começou a falar assim pra mim: pastor, eu preciso de ajuda. Foi o que foi? Cara, eu tô tendo crise de pânico. Quando ele falou aquilo, Douglas, acabou pra mim, cara. Então, acabou, cara. Desmarca tudo. Tudo, cancela tudo, cara. Você agora é minha prioridade. Ele, cara, aí foi e chora. E assim, por quê? Porque eu sei que dor é essa, cara. Entendeu? Eu sei o que é perder o governo das emoções e falar: que é isso? Que alien que entrou em mim, entendeu? Então, eu acredito que nós precisamos. Philip Yancey tem aquele livro, A Dádiva da Dor, né? Estranho, maravilhoso, né? Então, estranho. assim. Quais foram práticas que você estabeleceu, ou que você até tem, para que você pudesse agora pegar essa ideia da soberania de Deus, né? Daquilo que sua esposa te disse, cara, você não confia no pai, né? Quais foram práticas que você estabeleceu para entrar nessa mudança, entrar nessa realidade? Porque eu percebo assim que às vezes é uma coisa na nossa cabeça, eu chegar e falar assim: você crê em Deus, pai? Você é um pastor, você tá pregando sobre isso, já fez séries sobre filhos de Deus, né? Como é que faz para descer isso virar realidade no nosso coração mesmo? Cara, eu não tenho um caminho convencional. Tá. Eu vou dizer pra você o que eu particularmente vivo e creio. Tá. Eu acho que testemunha aí, o primeiro passo, meu irmão, é arrependimento. Tá. Eu acredito que a incredulidade, ela precisa ser levada para um lugar de arrependimento e confissão. Então, calcula, Forte. eu tô aqui na mesa do Jesus Cop dizendo pro Brasil: eu era incrédulo, mesmo sendo um pastor. E por que eu preciso fazer isso? Porque o pecado é grave. E quando eu desconfio do meu Redentor, isso tem que causar uma tristeza que produza algo em mim, como Paulo disse. Entendi. Entendeu? Então a primeira coisa, você tem que entender que a incredulidade, ela é uma das coisas que mais acendeu a ira de Jesus nos evangelhos. Ai de ti, Betsaida, ai de ti, Corazim. Porque se em Sodoma e Gomorra tivessem sido feitos os sinais que em ti foram feitos, há muito teriam se arrependido. Então eu tenho que ouvir isso e dizer assim: ai de ti, Tiago, que eu tô há 20 anos fazendo milagre aí na provando de milagre em milagre a sua vida e você não se dobra. Então, pra mim, a primeira Muito coisa, bom, cara, é arrependimento. Gente, Douglas, assim, desculpa ser, assim, incisivo nesse tema, mas nós precisamos levar isso mais a sério, sabe? O pecado recorrente, esse lugar que você percebe que ele já vai se tornando uma raiz de iniquidade. Cara, a gente tem que tratar isso de maneira séria, com arrependimento e confissão. Então, escrever pra mim, às vezes, cara, assim, milhares de cópias vendidas já, eu recebo muito DM, né? E assim, o que eu mais recebo, especialmente o pessoal da Gen Z aí, da geração Z: pastor, obrigado por se vulnerabilizar, obrigado por, mesmo sendo pastor, abrir o seu coração. Aí, dentro do meu coração, sabe o que eu sinto? Ou eu faço isso, ou eu sou um hipócrita. Eu tenho que fazer, porque esse foi um pecado que me acompanhou por muito tempo. Eu preguei e desconfiei da soberania de Deus. Eu preguei e duvidei que Deus me amava. Eu preguei e duvidei das promessas de Deus. Então, eu tenho que falar para as pessoas, porque alguém pode estar duvidando. Entender que isso é sério. Segundo, eu tenho que construir crenças novas. Não tem outro jeito. Eu tenho que trazer à memória o que me dá esperança. Como? Através da meditação em quem é Deus através da Escritura. Então hoje, eu sempre leio a Bíblia, mas hoje eu leio com um olhar muito mais seletivo. Tá. Apesar de entender que boa parte das promessas do Antigo Testamento são temporalmente, geograficamente e em termos de aliança direcionadas a Israel, elas revelam o caráter de Deus. Se ele fala: eu nunca vou te abandonar, ele tem um caráter de quem não abandona. Se ele não abandona Israel, ele não abandona a igreja. Exato. Entendeu? Se ele diz para Israel: vocês são a menina dos meus olhos, ele tá dizendo para a igreja: você é minha noiva. Entende? Então eu acredito que hoje, olhar para o que Deus fala e realmente ler isso em primeira pessoa, para mim é um dos meus maiores refúgios. Nos dias que a ansiedade ainda bate à minha porta.
entendeu? Cara, tem dias que eu tô pior, tem dias que a crise sobe. Então, trazer à memória o que Deus diz a meu respeito. Porque é uma coisa tão, assim, muitas vezes parece algo muito simples, né? Mas que causa uma diferença enorme, né? Por exemplo, imagina que você acorde e a primeira coisa que você faz, a primeira meia hora, você pegou ali seu café e tal, você senta e lê as notícias, né? E no Brasil, infelizmente, a gente tem uma prática de não colocar notícia boa, né? Notícia boa não dá clique. Então você acorda e fala, ó, 5 foram atropelados agora no Natal, entendeu? Homem é esfaqueado na sua cidade aí, no bairro do lado, Sim. e não sei o que, enchente mata 12 na Indonésia e tal. Sim. Aí você lê ali e tal, durante aquela meia hora, entendeu? Ou você acorda, senta com o seu café e durante 30 minutos lê inúmeras promessas que Deus fez. E até ler ele cumprindo as promessas que ele fez e se depara com outras que ainda ele nem cumpriu, mas que se ele cumpriu aquelas, ele vai... Você imagina a diferença disso em 1 ano, 2 anos, 3 anos fazendo isso. Sim. Lendo as más notícias do mundo ou lendo as promessas de Deus. Isso vai formar 2 seres humanos. Então é as pessoas entenderem, né, que são práticas simples, mas que se feitas todos os dias de forma intencional, pode causar uma mudança radical na sua vida, né? E assim, cara, os olhos são a janela do corpo, é a candeia do corpo. E hoje, na época do algoritmo, se você vê uma notícia ruim, cara, você começa a se retroalimentar daquilo. Não, se você leu, ele vai falar, ele gosta. E é bom, cara, a gente fazer aqui as digressões, as separações necessárias. Sim. Cara, isso que nós estamos falando não é confissão positiva, não é... os caras estão aí confessando a palavra aí. Não é isso, cara. É bíblico. É verdade. É meditar na lei do Senhor de dia e de noite. É trazer a memória, porque isso vai criando, né? Até mexendo com a tua neuroplasticidade. Você vai criando novos caminhos neurais, você vai construindo uma nova forma do teu cérebro funcionar. E a última coisa que eu acho que é muito prática... Só antes de entrar na última, eu tava aqui com o Isaac, que é um guia em Israel, né? E ele falou aquilo que até a gente já sabe, assim, né? O número de prêmios Nobel, né? Que judeus já ganharam, e o tanto de invenções, o tanto de startup, o tanto de coisa que tem, assim. Então, e muita coisa você nem sabe, Sim. né? Tipo, você vai ver lá o Waze foi criado pelos caras, daqui a pouco você vai ver o Uber foi criado por um judeu, daqui a pouco você vai ver entendeu? E aí você fala, cara, que louco. Porque, e aí a gente olha e fala assim, a gente pode olhar com um olhar místico, que eu creio que também é verdade. Sim. Há uma bênção de Deus sobre os caras. Mas, se a gente olha por um olhar lógico e psicológico, não tem outro resultado, porque você nasce ouvindo o seguinte: você é povo de Deus. Deus escolheu você. Você tem a imagem dele. Você é semelhante a ele. Você tem uma missão. Sim. Cara, desde bebê você tá ouvindo isso, você vai fazer algo relevante da sua vida. Entendeu? Agora, a maioria de nós, e principalmente quem não cresceu num lar encharcado pela palavra de Deus, ou ouviu o contrário, ou ouviu zero. Isso. Eu posso ser obra do acaso, meus pais nem me planejaram, eu não sei o que estou fazendo aqui e tal. Então imagina, a diferença desses 2 seres humanos sendo formados e na hora de ir numa faculdade, criar uma coisa, solução de um problema. Então, é muito poderoso estar em contato com a palavra de Deus diariamente. Cara, você falou um negócio assim, ó. Pode até parecer que é um pouco fora, mas assim, não é. O judeu, o hebreu, quando você vai vendo a tradição inteira, né? Não só a Bíblia, mas o Talmud, as paraxás judaicas. As festas, as festas. Você percebe que tem 2 coisas que são muito importantes para o judeu: música e perfume. Não mesmo, perfume, não sabia. Se você começa a ler... Quer ver? Vou te dar um exemplo. Quando você lê lá em Êxodo, Deus falando como fabricar o azeite, ele dá uma orientação. Primeiro ele pede para que sejam separadas ervas aromáticas. Ok. E como o azeite deve ser feito? Segundo a obra do perfumista. Ok. E é esse que é proibido reproduzir? É só para o ofício do tabernáculo. E tem gente que vende ainda esse perfume na igreja.
Boa, bate. Detonou. Tá escrito lá, é proibido. Sim, vai ser amaldiçoado quem fizer. Aí alguém então, agora faz. Vou fazer. Aí, pensa comigo. Olha só onde nós vamos chegar nisso aqui. Então, música e cheiro. Por quê? Música e cheiro são as duas coisas capazes de levar você em memórias para lugares. É absurdo. Né? Então… Olha como Deus é pedagógico. Porque o Abraham Joshua Heschel, que é um rabino judaico, ele diz que a religião de Israel, ela é a religião da memória. Lembra-te. Lembra-te, Israel. Lembra-te. Então, o memorial… E o cristão também. Também. Porque, logicamente, é uma continuação, uma coisa só. Mas é isso, né? Façam isso em memória de mim. Chamada semanalmente. Fazer isso, né? Agora sim, agora pensa comigo aqui, ó. Pega esse raciocínio. Hoje, você estava falando, então Deus criou toda uma construção simbólica para remeter para a aliança. Vocês são meus. Como? Nas festas, na música, no cheiro. Porque lá na Arca da Aliança vai ter um aroma no Santo dos Santos que só tem lá. Entendeu? Eu fui em Gramado com as minhas filhas, e aí a gente foi num lugar e tinha uma fragrância muito específica. E aí, cara, quase um ano depois, eu fui no aquário que inaugurou em Foz, com as minhas duas filhas. A Susan não tava nesse dia. A gente tava descendo assim, quando a gente foi descendo pra área da água salgada, a minha filha mais velha, a Júlia, parou embaixo de uma saída de ar-condicionado. Ela parou assim, ela levantou o nariz, ela falou assim: pai, olha aqui, é o cheiro de Gramado. Cara. Aí eu tava longe, que eu tava vindo com a Helena, né? No colo. Aí eu parei embaixo da saída de ar. Cara, era o cheiro. Ou seja, ela sentiu um cheiro que remeteu ela àquilo lá. Então, veja bem. Então havia toda uma estratégia para lembrar. Eu tenho uma aliança com vocês. Aí o que acontece? Vamos pensar aqui. A música sertaneja. Eu não sou contra. Sim. Aqui não tá pode ou não pode. Vou fazer uma análise fria. A estrutura da música sertaneja, ela é construída, primeiro, em torno da traição e do abandono. E depois, da bebedeira e da prostituição. Uma geração nasce ouvindo isso como hit. Como que você vai ter saúde mental se todos os relacionamentos que você constrói amorosos, a trilha sonora… Tem uma profecia. Tem uma profecia. Tem uma mulher te abandonando, tem um homem te abandonando. Tem traição, tem traição. O corno, o chifre. Você tem tudo isso. Então, o que acontece? Cara, a gente tem que entender que ou você gera um ecossistema saudável, que é a última coisa que eu ia falar. Você precisa entender que você não é a sua hora de oração. Você é o seu dia de devoção. Então, a minha hora de oração é importante, mas se ela for isolada do próximo ato… Ok. É dicotomia. É dicotomia. Então você tem que criar um ecossistema. Entendeu? Um ecossistema que te remeta à soberania de Deus. Então, por exemplo, eu saí de casa, vou viajar. O que eu falo para as minhas filhas na saída tem que apontar para a soberania de Deus. Ok. Filha, o papai sempre volta. Se o papai não voltar, eu tô na Nova Jerusalém construindo a nossa casa, esperando você. Filha, Deus cuida de você. Entendeu? Então, se eu, Thiago, não trabalhar a construção de um ecossistema que aponta para a soberania de Deus, eu não vou ter vida plena genuína. Então, cara, eu destacaria essas três coisas. Muito bom. Uma coisa que eu aprendi, que eu adicionaria do que você está falando, é aprender essa questão dos seus limites, né? E desse ritmo da vida do receber e dar. Receber e dar, né? Porque o que você está falando é se recarregar, né? Sim. Recarregar as promessas, porque você vai entrar em contato com as notícias ruins. Sim. Vai chegar. Se você não organiza para a primeira meia hora ler notícias, mas durante o dia você vai ficar sabendo das notícias ruins e do que está acontecendo, e do caos político e das corrupções e tal. E essas horas são horas de drenar, né? É hora que você dá, você entrega, né? E é necessário esse recarregar, e ele tem que ser proporcional, né? Senão até mais o receber, né? Que é igual um carro. Eu tenho que estar com a gasolina sempre acima do que eu vou gastar, né? Isso. Porque eu vou parar no meio. E o burnout é isso, né? Porque uma vez eu estava na terapia
E eu perguntei assim pro terapeuta, né, pro Cláudio. Falei, Cláudio, eu vou ser sincero pra você, porque eu entro assim numa confusão aqui entre a psicologia e a teologia, né? Eu falei pra ele, por quê? Porque o que a gente vai aprendendo é que esse adoecer tem muito a ver com você insistir em fazer aquilo. Então, por exemplo, você pisou na calçada da igreja e você está se sentindo mal. Só que o que você fazia? Entrava e pregava. E fazia. E semana que vem, e 3 vezes por semana eu tô lá. Sim. E meio que você dá uma ignorada no seu interior falando um negócio. Então, se você vai para terapia, o que ele vai te falar? Cara, congruência. Você tá se sentindo? Isso. Para por um tempo. Para, não sei o quê. Eu falei, só que eu chego no texto bíblico, tá escrito: tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. Siga. Aí eu falei pra ele, cara, eu não sei o que fazer. Aham. Porque eu aprendi que vai ser sofrimento mesmo, entendeu? Então engole, entra e vai e para de frescura. Né? A frase das avós, dos nossos pais, é para de frescura. E aí ele falou uma coisa que pra mim, cara, foi um divisor de águas, assim. Ele falou, Douglas, mas até pra você negar você mesmo, você tem que saber o que você tá negando. Muito bom. Ele falou, então você tem que... Jesus falou pra você negar a si mesmo. Tá, então o que você tem pra negar? E aí, o exemplo seria o seguinte: ninguém adoece porque tinha R$1.000 e Deus falou, entrega os R$1.000. Ele falou, você adoece, você tem R$1.000 e você tentou emprestar 10.000. Burnout não é dar o que você tem, é emprestar no banco para entregar. Isso aí. Então, eu comecei a perceber isso, tipo assim, às vezes a gente quer negar nós mesmos, mas nós estamos passando do limite. Eu não tenho para dar. Sim. Se alguém chega e fala, cara, você me empresta 1 milhão? Eu falo, poxa, cara, até gostaria, mas eu não tenho para dar, né? Agora, eu tenho aqui esses R$200 aqui, você quer? Entendeu? Então, eu diria essa quarta coisa que a gente foi aprendendo, tipo assim, o que você tem para entregar? Então, cara, Deus vai te cobrar do que você tem. Ele não vai cobrar você ter ganhado o mundo inteiro. Sim. Mas aquilo que ele deu na sua mão, ele vai te cobrar. Sim. Então não faça menos, mas não tente fazer a mais. E outro texto que me marcou muito foi o que você citou. A seara está pronta, os campos estão brancos. E a próxima frase não é, então cada um trabalha o dobro. Isso. Cada um trabalha o triplo. Olha a oportunidade, nós temos uma janela de oportunidade. Nós temos que ganhar essa cidade para Jesus. É esse ano. Não, ore ao Senhor da Seara para mandar mais gente. Sim. Continua fazendo o seu. Então a responsabilidade não está sobre você. Ele quer que você faça a sua parte. Então eu acho que esse limite e esse ritmo do receber e dar, receber e dar. E poxa, agora eu não tenho para dar. E tá tudo bem. Sim. Ele continua sendo dono da igreja. Vai dar certo. Cara, é muito bom, é porque é libertador, né, cara? É libertador. O conceito de martírio, ele é um conceito de fidelidade extrema a Deus. Mas ele não é um conceito de fidelidade extrema à eclésia. Então, a gente não foi chamado para morrer pela igreja. Jesus morreu por ela. A frase que me marcou muito nesse período foi, e eu senti Deus falando comigo, porque, de novo, vinha isso daí, né? E aí eu senti o Espírito falando assim, eu te chamei a estar disposto a morrer por mim, não para se matar por mim. Isso aí. Então se alguém vier te matar, né? Você entregar a sua vida. Você sabe que um cara que eu amo muito é o Samuel da Fabiola, né? A gente é amigo antes dele conhecer a Fabiola. É mesmo? Depois te conto as histórias. E o Samuel, um dia, quando eu tava muito gordo, o Samuel me liga e fala assim pra mim, cara, eu queria te fazer uma pergunta. Eu falei, fala. Ele falou assim, você ama tuas filhas? Eu falei, amo. Cara, aí ele falou assim, você teria coragem de morrer por elas? Eu falei, teria. Aí ele falou assim, então por que você não vive por elas? Assim, cara, tem que emagrecer. Na época era aplica um Ozempic. Ozempic. Agora é o irmão Jairo. Agora é o irmão Jairo, né? E cara, assim... Cara, que forte. Eu sempre tive o conceito, Douglas, de eu preciso responder à altura do que Deus deseja de mim. E eu descobri que isso é pecado. Eu não preciso responder à altura, eu preciso ser fiel. Porque responder à altura, às vezes, tem uma medida de
dizer que o sucesso que Deus tem pra mim é estar aqui ou estar ali, ou falar em tal lugar, ou fazer isso ou fazer aquilo, né? E eu entendi, como diz o Schaeffer, que a gente não faz nada. Deus está fazendo algo e nos dando o privilégio de fazer com Ele. Então a grande comissão, o primeiro que cumpriu a grande comissão foi Jesus. Sim. E Ele continua cumprindo a sua comissão pelo Espírito Santo. Então, eu tenho que participar, mas eu preciso me libertar da idolatria, do messianismo de eu vou ser o próximo Billy Graham, eu sou o homem que Deus vai usar. Cara, não. Sabe uma palavra que eu entendo totalmente e, né, eu quero até fazer parênteses antes aqui, mas que pode ser perigosa nesse sentido, é legado. Também. Faz sentido. Cara, se deixar um legado, como é que fala assim, né? Não deixa herança, deixa legado. E eu entendo, bonito, né? E tá falando, não fica correndo atrás de dinheiro, atrás de valores, deixa valores. Mas ao mesmo tempo é um perigo, porque é isso, entendeu? Cara, preciso ser relevante, eu preciso fazer algo relevante, né? Deixar uma marca na história, né? E tal. E às vezes Deus tá te chamando, aí a gente não descansa, a gente começa a ter dificuldade com várias das coisas que Deus tá mandando, né? Cara, eu tava com 26 anos. Eu casei 25? 25, né? É que quando eu nasci, você já andava, né? Ela é 1 ano e 8 meses mais velha que eu. Quando eu quero, não sei o que ela. Cala a boca que quando você nasceu, eu já andava. Mas a primeira plantação de igreja, 27, né? A gente tinha 2 anos de casado, fomos plantar a primeira igreja. Cara, Jesus fazendo coisas grandes, depois de 3 anos e 8 meses, muita gente na igreja, obras sociais, justiça, atos de justiça e tal. Cara, mas hoje eu olho e eu falo, isso tem um custo. E não é que eu não pagaria, eu faria de novo. Só que pra quem tá ouvindo, precisa fazer do jeito certo. Exato. Podendo. Porque não é o que eu não faria de novo, é como eu não faria de novo. Como eu não faria. Entendeu? Muito bom. É porque eu faria tudo de novo, só que faria de um jeito diferente. Então, assim, e uma coisa, Douglas, que eu queria aproveitar o espaço aqui, que eu acho que é muito relevante, especialmente porque nós estamos vivendo uma época. Eu lido com... Cara, a gente tem um movimento que é o Lucas Conference. Eu ia te perguntar sobre isso. Esse ano a gente reuniu numa conferência 1.600 universitários. O Michael teve lá, o Johnny. Ano que vem nós estamos indo para praticamente 2.500 pessoas dentro do Paraguai. É uma coisa incrível. Só que o que eu percebo... Eu fui jovem, acho que a gente é contemporâneo, né? Eu fui jovem na igreja... E eu fui um jovem muito intenso, cara. Eu amei Jesus na minha juventude inteira. Fiz cruzadas, fui pro monte orar. E tem histórias assim, né? Do movimento pentecostal e tudo. Só que hoje eu percebo uma coisa que é... E assim, eu vou falar com muito amor, tá, cara? Tá. É na minha conta isso, tá? É uma Ele que tá Eu que tô falando, tá? Não é o Jesus Cop, sou eu. Vai falar. Uma irresponsabilidade com a expressão Deus tá me comunicando. Ou Deus falou comigo pra eu falar pra você. Sim, com certeza. Eu acredito que isso é muito perigoso nessa geração. Como eu te falei, uma das grandes audiências desse livro é a geração Z. Cara, impressionante como a Gen Z tá doente de ansiedade. Terrível, cara, assim. Assim, às vezes eu tô fazendo lançamento, o que mais vem é mãe comprando pra filho. Ó, assina aqui, é pra Lorena, é pra Camille, é pra... Só esses nomes de Gen Z, né? É pra Vitória, tal, é pro Enzo, tal, Noah. Cara, e assim, eu acho que a gente, como irmãos mais velhos, né? A gente precisa falar pra essa geração, aprender a lidar bem com a palavra profética. Porque é verdade, Deus anuncia coisas sobre o nosso futuro. E Ele fala. Eu tenho experiências vividas com palavras que Deus falou comigo 20 anos atrás, que eu tô vivendo hoje. Entendeu? E eu falo por quê? Porque isso foi um agente causador de ansiedade em mim por muito tempo. Tipo assim, peraí, Deus falou e não tá acontecendo nada. Forte. Entendeu?
Eu tô ficando pra trás. Deus tá fazendo na vida do Michael. Deus tá fazendo. Disse que o meu ministério vai alcançar as nações. Cara, eu vou ser uma voz. E pá, e cadê? Então, assim, Forte Paulo diz pra Timóteo, quando Timóteo estava vivendo uma crise, né? Ó, milita boa milícia segundo as profecias que sobre ti há. A função da profecia é criar um trilho, é criar uma narrativa para a nossa vida, um script. Okay. Deus tem planos para mim, mas ela não pode ocupar o meu dia a dia. Ela não pode ocupar a minha ansiedade. Porque, cara, depois de 23 anos que eu fiz esse ano, esse mês de março agora pregando, eu descobri o seguinte: Deus cumpre as suas palavras nos momentos mais improváveis da sua vida. E normalmente quando você nem quer mais. Quando eu não quis mais viajar, Deus começou a me fazer viajar. Eu nem queria mais, eu nem gosto mais. Uau. Entendeu? Por quê? Porque a profecia fala de um tempo, mas a espera é quando Maria quer apressar Jesus lá em Caná. Entendeu? E eu já senti que a nossa geração precisa dessa palavra. Ei, fica calmo, não chegou a tua hora. Não é a hora ainda. Por que você tá querendo que as coisas aconteçam? Calma. Entendeu? Vai chegar a hora que você vai estar maduro para isso. Vai chegar a hora. Às vezes eu nem tô fazendo porque eu tô te guardando. Entendeu? Então o pastor Abe disse uma vez, nunca vou me esquecer, ele falou assim, numa conferência: bendito é o homem que erra nos bastidores antes de ser exposto. Porque errar depois de exposto custa muito caro. É? Então, cara, assim, administre, você que tá aí, você que tá... Um dia eu fui num lugar, me chamaram pra ir num lugar, aí tinha 2 copinhos assim, ó, um monte de papelzinho picado, aí era um quiz profético. Então você fica aqui num lado da mesa, eu fico em outro aqui. Aí, pega aí, Douglas, o papelzinho, eu pego. Agora vamos orar, ora. Agora joga o papelzinho. O copo que você acertar, você abre e é a palavra de Deus pra sua vida. Meu Deus. Tô te falando. Entendeu? E aí, cara, abriu aquilo ali. Pô, Deus tá falando isso comigo. Criou expectativa. Gerou automaticamente ansiedade. Entendeu? Porque eu gosto muito do que o Paulo Borges fala, né? O primeiro que falou de futuro foi a serpente, né? Quando você... Entendeu? Então o Éden era esse lugar de um eterno... Já parou pra pensar nisso? O que é eternidade? É um dia que não acaba, né? E pra quem teve um encontro com Deus, tá? Com o Espírito Santo, tá? Já começou sua eternidade, né? Porque você vive num dia chamado hoje, né? Sim. Só existe um dia, né? Hoje. E agora, aqui, sentado nessa mesa, é hoje. E quem inventou esse negócio de o que eu vou fazer amanhã? O que eu vou fazer não sei o quê? Ele coloca, né? A serpente que nos deu isso. E aí ele bate muito nisso, que a palavra profética não é um anúncio do futuro, é um anúncio do eterno. Então, o que eu percebo, assim, é que a gente sabe encarar a palavra profética como Deus comunicando quem você é. E vai demorar, às vezes, um tempo para que o mundo reconheça isso. Então, por exemplo, quando ele fala assim, eu tenho um ministério pastoral para você, então você pode olhar para o futuro e pensar, tá, então no futuro eu vou virar um pastor. Ou você pode entender, eu sou o pastor. Isso. Agora, o quanto tempo vai demorar para a igreja, para reconhecer e o título vir, tal, sei lá, pode ser que é 10 anos, mas o chamado é para começar a se comportar hoje, se preparar hoje, se comportar como, né? Eu lembro uma vez que até foi com o Paulo Borges, que eu tava numa dúvida pastoral de que um irmão da nossa comunidade ia se candidatar a vereador, né? E aí eu liguei para ele e falei, poxa, Paulo, me dá uma orientação, como é que vocês trabalham essa questão, né? Do apoio, do não apoio, do não sei o quê. E aí ele falou um negócio muito legal, ele falou assim, chama ele e fala, cara, você tem vocação disso? Você se sente chamado por Deus para isso? Sim. Você só vai falar para ele assim, nessa conversa, então pronto, você já é o vereador. Então você vai sair daqui hoje e você precisa se comportar na cidade como um vereador solucionando problemas. Se você vai ter salário e reconhecimento do povo para isso, aí é outra coisa. Mas você já é. Muito bom. E aí você sendo, um dia, os votos vão reconhecer isso e vai te dar autoridade e poder mais ainda para fazer o que você já faz. Isso. Então você não começa a fazer no dia em que sair lá, você anunciar, você ganhou. Né? Você já começa hoje e tal. E aí ele me deu a chave, ele falou assim, porque José chegou no Egito, governador do Egito. Só perceberam depois de alguns anos. Mas na casa de Potifar, na cadeia, ele já era um governador. Sim.
Entendeu? Então, é encarar a palavra profética dessa forma, né? Ah, o Senhor tá falando quem na eternidade eu sou. Isso. Né? E aí, o dia de trabalhar quem eu sou é hoje. É hoje. Não é amanhã, né? É. Isso é muito real, cara. Por exemplo, você cresceu no meio pentecostal também. Cara, crise de ansiedade que a galera tinha com o batismo do Espírito Santo. Meu amigo, gente que, cara, quando falava de batismo, saía do culto. É, porque ele fala assim, não, Deus não me ama. Deus, eu tenho seus preferidos. É isso aí. O cara chegou a 1 mês só na igreja e já fala em línguas e eu ainda não. E é isso, é ficar colocando essas paradas no futuro, né? Cara, e assim, mano, a igreja, ela é paradoxal, porque quando ela é construída no modelo bíblico, ela é a coisa mais saudável que existe. A gente cura, né? Mano, cura por quê? Porque ela é capilar, ela vai em lugares que ninguém vai. É lindo. Só que quando a igreja ela distorce o modelo bíblico, ela se torna uma fábrica de gente doente mental, cara. Sim. Por quê? Porque a produção de falsas expectativas e, como você falou, por exemplo, cara, nós dois somos pastores, nós lideramos igrejas locais, mas aqui nessa mesa não tá o PR, pastor Douglas, pastor Tiago. Não, cara, tá o Tiago, tá o Douglas, entendeu? A gente comunga de valores, a gente serve a Jesus na mesma geração. E então, assim, o definidor da identidade de muitas pessoas se tornou o cargo. E a igreja pode fazer isso. Pode. E aí, quando tira o cargo, desmonta toda aí, não sabe quem é, entendeu? Então, assim, eu me preocupo muito, e eu falo dessa nova geração, porque que bom, glória a Deus, né? Eu creio na contemporaneidade dos dons, eu acredito nisso, mas acredito que tem que ser gerenciado com zelo. Por quê? Porque senão o adoecimento vai vir por coisas que Deus nunca disse. Eu tenho uma história muito triste. A minha avó foi uma mulher de Deus, assim, naquele padrão de devoção, muito sincera. E nós tivemos eu tenho um tio, né, que faleceu com 38 anos de cirrose. E ele teve hepatite C também, ele era ébrio, né, era alcoólatra. E aí um dia, cara, nós estávamos em casa, veio um cara orar lá, e o cara disse pra minha avó, ó, Deus tá trocando o sangue do teu filho, e ele tá curado. E a minha avó creu naquilo, cara. E 3 meses depois ele morreu. E aí? E, cara, e pra tirar minha avó de casa? E pra minha avó voltar a amar Jesus? Não, Jesus mentiu pra mim. Então, eu fico aqui, cara, assim, aproveitando o espaço, esse conselho, não gere ansiedade sobre o que Deus falou. Tô forte. Entendeu? Não gere, até porque o mais importante não é o dia que Deus vai cumprir a promessa. É todo o processo que você vai viver até chegar lá. Ter o Deus da promessa. Ter o Deus da promessa, né? Glória a Deus. Gente, seguinte, Jesus para Ansiosos, eu tenho certeza que pode ser uma ferramenta poderosa para te ajudar, porque é um manual bíblico, né, contra a ansiedade e é muito importante nisso que a gente conversou, né, nessa visão multifatorial para isso, que é uma doença, mas que pode ser também um estilo de vida, uma cosmovisão. Também olhar para esse prisma da teologia do pecado. Então eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Quem sabe não é uma chave para virar para uma mudança radical na sua vida. Então eu vou deixar o link aqui na descrição para você pedir o seu, tá? E eu tenho certeza que pode te abençoar muito aí. Então vou deixar aqui, vou deixar também as redes sociais do Thiago para você mandar uma mensagem para ele lá, para você seguir e acompanhar os conteúdos. Fala um pouquinho só para mim da igreja, antes da gente encerrar. Certo. É a Doxa. Doxa. Legal. Sim, a gente está ali em Foz do Iguaçu, no Paraguai, né? E, sobretudo, vendo Jesus fazer uma coisa muito linda em Ciudad del Este, né? A gente hoje tem 2 campos, um campus no Brasil, um campus em Ciudad del Este. Ciudad del Este, 95% são estudantes de medicina. 95% da cidade? Desculpa, não, da igreja. Da igreja, tá. né? Na cidade são 30 mil brasileiros estudando medicina. Olha que legal. Né? De vários lugares do Brasil. Então, na nossa igreja, 95% das pessoas que frequentam lá são estudantes de medicina e de todos os estados. Né? E aí a gente foi plantar a igreja lá entre eles. Nós começamos um movimento com eles antes da pandemia. Primeiro era só uma reunião com líderes de células.
Depois, a gente começou a fazer cultos nas universidades e 2023 nós começamos a igreja. Sim. E aí, por conta da igreja, a gente começou a perceber o quê? Muitos deles vinham de alguns lugares estudando medicina com uma ideia vocacional, Ok. né, para usar a medicina como uma ferramenta de acesso a nações. E aí, o Senhor começou a me chamar para realmente gerar uma consciência missiológica Da intencionalidade. da intencionalidade da medicina como uma ferramenta. E aí que nasce o Projeto Lucas. O DNA de Lucas, um médico comprometido com a fama de Jesus, né? Que demais. E aí chamamos aí, o Michael teve lá na primeira edição, junto com o Thiago Marques, foi muito lindo. Depois fizemos mais uma edição, o Leandro Barreto ministrou lá, um amigão de muitos anos. E aí esse ano passado, Jesus nos inspirou, a gente ampliou a conferência, antes acontecia na igreja, ali para 700 pessoas, esse ano nós fomos para 1.600 pessoas. Que legal. E lançamos uma escola, né? Temos 120 alunos que todos estudam medicina, e a gente trabalha missiologia aplicada à área médica. Perfeito. Né? Entendendo que, cara, o médico é um profissional, assim, que tem acesso em todas as camadas da sociedade. E dá pra encarar como um sacerdócio, né? Sim, uma vocação muito específica, né? É a vida, né? E a gente tem visto, assim, muitas coisas lindas. Mas sabe, Douglas, o que é mais lindo em tudo isso é realmente poder ver o evangelho alcançando essas pessoas ali naquele contexto de estrangeirismo, né? Eles estão fora do Brasil, eles estão vivendo uma realidade diferente. E Jesus tem salvado muitos, tem salvo muitas vidas. E uma coisa eu destaco, inclusive, para todo mundo. A área médica das universidades de medicina é um dos lugares com maior índice de adoecimento emocional. Não, isso é dor. Né? Tem uma pesquisa de Harvard, de uma especialista de Harvard, que mais de 50% dos estudantes de medicina, isso é uma taxa global, eles sofrem com algum tipo de transtorno ou de ansiedade ou de depressão. E a gente tem visto isso em loco lá. Sim. Então, assim, e muito abuso de substância química, muito. Né? Eu vou emendar um assunto no outro aqui. Esse negócio da profecia, né? Por muitos anos, cara, eu ouvi Deus falar comigo assim: eu vou te fazer uma voz nas nações, né? Eu vou te fazer uma voz nas nações. E eu achava que, obviamente, na ilusão, você já tem um script, né? O que é? Ainda mais no contexto que eu tinha o caminho todo. Eu vou pregar nos Gideões Missionários, né? Pega o avião direto. Pega o avião. Então, e aí... no ano passado, foi ano passado, né, amor, que a gente perdeu uma pessoa muito preciosa na igreja. Ele era um líder de voluntariado, e aí, cara, assim, acima de qualquer suspeita. Sabe aquela pessoa, assim, que ajuda todo mundo, que cuida de todo mundo, e líder de voluntariado na igreja. E eu saí para ficar uns dias no hotel com a Susan, numa segunda. Quarta-feira, o pessoal me liga: pastor, precisa vir aqui no Paraguai agora. Foi o que foi? Fulano morreu. Cara, perdi as pernas, né? Aí saí, cheguei lá. O que acontece? Ele foi encontrado 3 dias depois, morto, com acesso no braço por uso de substância para dormir. Aqueles anestésicos, né? A gente não sabe se ele foi usar e perdeu a mão, ou se foi intencional, não tem como saber. O fato é que eu tava ali com um menino que não tinha pai mais, não tinha mãe, os irmãos moravam no exterior. E o que nós vamos fazer? Aí encontrei alguém que a família tinha nomeado, a pessoa ajudou a fazer os trâmites de translado. E aí eu fui pra casa devastado, cara. Porque a minha maior devastação, Douglas, era assim: como que eu não vi? Como que eu não percebi? Né? Aí, cara, eu cheguei e inventaram um velório lá, sem a gente saber. E aí eu cheguei num lugar, cara, assim, uma das experiências mais marcantes da minha vida. Porque o caixão tava lá, não dava pra chegar perto por causa do cheiro. Porque foi 3 dias. 3 dias. E uma multidão de jovens estudantes de medicina na rua, os amigos.
E eu parado na frente do carro. E eu disse assim, o que eu vou fazer? Aí eu ouvi a voz do Espírito Santo. Eu disse para você que você ia pregar nas nações. Você está em outra nação. Tua conferência é aqui hoje. E você vai lá para eles e vai pregar o evangelho. E aí eu abri lá. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E falei, hoje nós perdemos uma parte de nós. Mas vocês que estão aqui podem desfrutar da vida ainda. E comecei a ministrar, cara. E foi um quebrantamento. Alguns voltando para Jesus, entregando a vida. Então, assim, a gente não pode romancear a profecia, né? E a gente também não pode pensar que a missão é só o desenho que a gente construiu. Então, hoje, entre aqueles meninos, é muito mais do que só um treinamento para envio ou uma conferência legal. O Michael vai, para fechar aqui, o Michael vai lembrar aquele momento que a gente fez para quem estava sofrendo com depressão e ansiedade. Lembra disso? Cara, tinha 1.600 pessoas no auditório, metade foi para frente. Então, assim, cara, assim, o peso de capelania que a gente tem ali é muito lindo, assim. Então, isso, assim, eu amo igreja, eu amo tudo, mas aquilo hoje é a menina dos meus olhos, o que brilha nos nossos olhos lá. Muito legal, muito bom. Obrigado, meu amigo. Eu que agradeço, cara. Honra. Prazerzaço, honra minha. Recebê-lo aqui. Muito bom. Seja a primeira de muitas. Amém. E que o Senhor continue dando muita sabedoria. Amém. Revelação, para vocês cumprirem tudo que Ele está colocando diante de vocês lá. Amém. Obrigado. Eu que agradeço. Mesmo. Obrigado você que ficou aqui nos ouvindo, nos assistindo. Então o link tá aqui, Jesus para Ansiosos, tá? Pede aí para você ler, estudar com a sua galera aí na sua igreja. E como eu disse no início, pega esse link, cara, compartilha. Talvez pessoas estão passando por essas situações e que ouvindo um papo como esse pode ser que seja tão esclarecedor, possa trazer luz aí, respostas. Então compartilha esse link aí com mais pessoas. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu. Tô aqui para agradecer você que tá sempre aqui com a gente no podcast Jesus Copy. Eu espero que você tenha sido abençoado pelo nosso canal e eu queria te fazer um pedido. Será que você poderia se inscrever aqui no canal? A gente pega às vezes as estatísticas, a gente sempre vê que tem um grupo muito grande de pessoas que assiste, mas não é inscrito. Quando você se inscreve, é uma forma gratuita de você dizer, isso aqui é relevante e nos ajudar a alcançar mais pessoas. É uma forma maravilhosa de agradecer se você é abençoado pelo movimento Jesus Copy. Agora, tem mais uma forma de você poder abençoar tudo que está acontecendo aqui. É se tornando um membro aqui do canal Jesus Copy, se tornando um Jesus Copies, né? E você pode, então, ser membro, você vai estar contribuindo financeiramente para toda a equipe que está por trás aqui trabalhando, produzindo conteúdo para mais pessoas se parecerem com Jesus. Então, se você pode fazer isso, vai estar abençoando muito o movimento Jesus Copy. Então tá aqui, é só você clicar e se tornar um membro do nosso canal Jesus Copy. Deus abençoe você.